no Imigrantes 94 FM no facebook.com. E com prazer e satisfação, recebo aqui da cidade de Criciúma a senhora Júlia Zanata, pré-candidata a deputado pelo PL e também mãe. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, Júlia. Bom dia, Moro, bom dia a todos os teus ouvintes, né, os ouvintes da Rádio Imigrantes. Uma satisfação estar aqui em Turvo, capital da mecanização agrícola e do arroz, né, terra de gente que trabalha e que produz. Então, muito obrigada pelo espaço. Muito bem, nós queremos também já agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje. Vamos conhecer um pouquinho, então, quem é Júlia Zanata? Primeiro eu queria agradecer aos meus amigos, Savinho aqui, que está comigo, Isso. e o Miri Bosa, que está aqui. Obrigada por me acompanharem. E então, Júlia, eu sou de Criciúma, como tu falou, nascida e crescida em Criciúma. Sou mãe, sou advogada, sou jornalista, sou ativista ferrenha dos nossos direitos, né, da legítima defesa do cidadão de bem, né? Eu defendo o armamento civil para o cidadão de bem. Sou apoiadora do presidente Bolsonaro, estou no partido do presidente Bolsonaro, aliás, já era do partido antes mesmo dele vir, tive a satisfação de recebê-lo, e estou nessa missão de ser candidata a deputada federal por conta do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que é meu amigo pessoal, ele, a esposa dele, somos amigos, eu e meu marido, a gente fica na casa dele em Brasília, ele fica na minha casa aqui em Santa Catarina. E é uma honra poder acompanhá-los em vários momentos, acompanhar o presidente e tomar café com ele, almoçar com ele por conta dessa amizade. E ele escalou aí um time, né, para que nessa eleição, em 2022, aquelas pessoas que muitas se aproveitaram da carona, mas não tinham as pautas, né, do presidente Bolsonaro, que se baseiam, que são baseadas nos pilares de Deus, pátria, família e liberdade. Então, decidi concorrer, já estou na estrada, fui candidata a prefeita em Criciúma em 2020. Isso. Né, porque eu fui a única candidata em Criciúma de direita que falou em Bolsonaro, que foi para a TV falar fechada com Bolsonaro. Tentaram me desqualificar muito até, inclusive lá, mas eu sabia que era um passo importante para eu concorrer esse ano a deputada federal, porque eu tinha horário de TV, né, pude estar com as pessoas, a política te proporciona estar com pessoas diferentes que talvez você nunca conheceria, as pessoas se aproximam, você vai no bairro, conhece todo mundo, e eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar na estrada como eu estou, né, indo em todos os municípios catarinenses, vendo as demandas, e o presidente Bolsonaro falou para mim, Júlia, você, no batizado da neta dele, na mesa do almoço do batizado, Júlia, você foi candidata a prefeita na sua cidade, você vai ser candidata a deputada federal e com certeza vai se eleger. Mas se você ficar aqui em Brasília e não ficar no seu estado, trabalhando, conversando com as pessoas, com a sua base, com os seus eleitores que te elegeram, vai ser só uma vez. Porque Brasília é um mundo à parte. Brasília é um como é que eu vou dizer? É sedutor. Sim. Então a gente tem que estar blindado para que a gente não esqueça da população catarinense. Muito bem, perfeito. E como é que surgiu essa afinidade entre Júlia, presidente Bolsonaro e família, enfim? Você pode contar pra gente? Então, eu conheço o Eduardo, antes do pai dele, o Eduardo Bolsonaro, né, o Sim. deputado federal, filho do presidente, o 03, o deputado federal mais votado da história desse país. E eu conheço ele antes do pai dele ser presidente. Nós nos aproximamos por conta... A gente se conheceu num clube de tiro. Opa. Então, nós nos aproximamos por causa dessa pauta armamentista, né? Eu já sabia quem era o Jair Bolsonaro. Na época, não davam muita bola para ele, assim. Então, ficamos amigos. Fiquei amigo na época, a namorada dele, hoje esposa, né? Casaram em 2019. Eu estive, inclusive, no casamento. E ficamos amigos, viajamos juntos, isso tudo antes do pai dele ser presidente. Hoje ele caça com meu marido, eles vão fazer caçadas, né? Sim. Manejo de javali, né? Que se fala caça, meu Deus. Manejo de javali, então é uma amizade, além da política. Muito bem. E como é que a Júlia chegou à política? Conta pra gente. Então, Moro, eu já fui assessora parlamentar
eu acompanho a política desde muito cedo. Eu costumo falar que com 7 anos de idade eu fiz campanha para uma parente minha que era candidata a vereadora em Morro da Fumaça. E naquela época a gente tinha mais liberdade para expressar aquele que a gente apoiava. Naquela época podia chaveirinho, podia brinde, né? Quem lembra, tinha até showmício. Então, eu lembro de participar dessa eleição. E ela ganhou, inclusive, foi a vereadora mais votada. 7 anos de idade você tinha? Sim. Olha só. E eu lembro muito. E depois... Já distribuía santinho, então? Claro, participando. E aí eu depois cresci, fiz jornalismo e depois trabalhei 12 anos na área de comunicação, fazendo assessoria de comunicação e política. E aí depois engravidei e falei, vou sair, agora eu vou ficar só advogando. E aí surgiu a oportunidade de ser candidata a prefeita, eu agarrei. E aí entrei cada vez mais na política. Conheço os bastidores da política, não caí de paraquedas, né? Muitos tentam me desqualificar falando assim, ela é somente amiga do Eduardo Bolsonaro. Mas quem fala isso é porque tem inveja e ciúme, porque queria ter essa amizade. Então é aquela questão, né? Podem falar mal de mim, que se é isso tudo que vocês têm para falar, eu tenho muito orgulho de poder conviver com essa família que eu admiro e que eu apoio, porque eu vejo o que eles estão fazendo pelo Brasil. Sim. E que é de verdade, né? Porque a gente estava muitos anos acostumado só com mentiras, com políticos que eram bonecos de marketing, né? Preparados para falar o que é melhor, o que é mais bonito. E o Jair Bolsonaro, ele é um cara realmente sem filtro. Ele é um cara verdadeiro. Ele é um cara que a gente almoça com ele, ele é a mesma pessoa. A gente toma café com ele, ele é a mesma pessoa. Ele fala na televisão, ele é a mesma pessoa. E nós precisamos de pessoas assim. Certo. Pessoas com coragem para falar aquilo que a população precisa. Um exemplo, no início do negócio aí do Covid, ele foi o único líder mundial a falar que se fechasse tudo, ia dar uma quebradeira geral. Muitos criticaram ele, inclusive pessoas que apoiam ele, porque não conseguiu enxergar lá na frente. E ele não, ele teve coragem de falar. O Brasil não tem condições de fechar porque nós vamos quebrar tudo. Meu Deus, não se preocupa com vidas. Mas quem produz, quem trabalha num dia para comer no outro, sentiu. E é o resultado do fica em casa, a economia vem depois, a gente está sentindo agora. Então é disso que a gente precisa, de pessoas que não se preocupem com a próxima eleição, se preocupem. Ele, de fato, foi um estadista, né? Falam tanto em, fulano é estadista por causa do discurso, mas o Jair Bolsonaro é um cara corajoso e ele não tem apego ao poder. Sim, perfeito, muito bem. Bom, você disse que é candidata, pré-candidata a deputado federal, então já a pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Então vamos conhecer um pouquinho das suas propostas para a Câmara dos Deputados. Então, Moro, seguindo esse conselho aí do presidente Bolsonaro, eu pretendo ser uma deputada atuante e presente, principalmente aqui na nossa região do extremo sul e do sul, sendo que eu sou de Criciúma, né? Sim. Rapidinho chego aqui, é bem fácil atender as demandas, porque o presidente precisa de pessoas para ajudá-lo e apoiá-lo, e não somente se apoiar no presidente. Então, foi um conselho que ele me deu de estar presente. Como eu já fui assessora parlamentar, sei o que é também fazer uma política de base, né? Pretendo ser uma deputada que me presente nos municípios. Depois, eu sempre falo o seguinte, eu não sou de falar bonito também, mas todas as minhas votações dentro da Câmara dos Deputados serão baseadas em Deus, pátria, família, liberdade e soberania do nosso país. Sim. Uma das pautas que eu falo muito é a questão da legítima defesa do cidadão de bem, né? Eu sou a única candidata, inclusive, aqui em Santa Catarina, pré-candidata a deputada federal, apoiada pelo Movimento Nacional Pró-Armas, do advogado Marcos Polon. Então, nós queremos criar uma bancada que vá, de fato, defender a questão do armamento civil, né? A questão do porte de arma. Porque é uma questão, não é porque, Júlia, você ama armas. Não, realmente, eu acho legal, mas assim, a arma não é a arma em si. A arma é só um objeto. A arma tem a ver com liberdade, por isso que eu bato muito nessa questão. Então, muitos me chamam, louquinha que bota a foto com arma, a menina da tiara e da arma. A Cruzoé e o antagonista fizeram uma matéria me chamando de a antifeminista do fuzil, achando que estavam me denegrindo, mas eu fiquei bem feliz com essa matéria, né? Sim. Antifeminista do fuzil.
Então, eu tenho falado, como eu fui coordenadora da Embratur, né, para o sul do Brasil, nomeada diretamente pelo presidente Bolsonaro, Sim. eu vi a realidade de muitos municípios e estou me comprometendo para que a gente invista no turismo, no sentido que as minhas emendas não vinculadas, né, que são obrigatórias de investimento na saúde e na educação, eu faça dê um destino para essas emendas que sejam para investimento em infraestrutura turística nos pequenos e médios municípios. E por que eu falo pequenos e médios municípios? Porque se eu for ajudar um município grande, tipo Florianópolis e Itajaí, esse município tem condição, tem arrecadação suficiente para se autodivulgar. E municípios, por exemplo, tipo Bom Jardim da Serra, né, que a nossa serra é maravilhosa, não tem condição de investir em infraestrutura turística. Sim. Então, precisa de uma emenda parlamentar. Então, estou pegando também essa questão do turismo. E eu sempre falo, o problema do Brasil, né, tem muito deputado que chega lá, Moro, e quer mostrar trabalho, e para isso apresenta projeto de lei para isso, projeto de lei para aquilo. E eu vou ser uma deputada que eu quero acabar com um pouco das leis, porque tem muita lei ruim, muita burocracia. O problema do Brasil e do brasileiro não é botar deputado lá para fazer mais lei. E sim, vamos dar uma limpeza nessas leis, tirar um pouco da burocracia. A população vai ter o comprometimento da Júlia Zanatta para que não aumente imposto de maneira nenhuma. Vou trabalhar pela liberdade econômica para tirar, e o que vamos falar mais claramente, liberdade econômica, o que vai mudar na minha vida? Eu, como parlamentar, vou trabalhar para tirar do cangote daquele que trabalha e que produz, e que eu falei inicialmente aqui que Turvo é a terra de quem trabalha e que produz, para tirar o Estado do cangote desse cara. Porque a gente muitas vezes vê discursos bonitos de mais investimento para a educação, mais investimento para a saúde. Saúde e educação tem uma porrada de investimento no Brasil. O problema nunca foi dinheiro. O problema é gestão, mau uso desse dinheiro. Né? E quem vem aqui falar que mais investimento para a saúde, mais investimento para a educação. Esse dinheiro que todo mundo fala, mais Estado, mais leis, mais burocracia, isso tudo é um poço que tem fundo. E o poço que tem fundo é o nosso bolso. Então, tudo que a gente pede mais vai sair do nosso bolso e vai aumentar o Estado e vai aumentar a pressão sobre aquele que trabalha e que produz. E o que a gente tem que fazer é o contrário, é desburocratizar, que é o que o governo Bolsonaro tem feito. Muito bem, perfeito. Júlia, temos aqui ouvinte já interagindo conosco aqui. Está dizendo o seguinte, ó, bom dia, parabéns aí. Isso mesmo, né? Tem que acabar com certas leis injustas. O ouvinte está participando, interagindo conosco, então, aqui. E a lei mais injusta que tem é o Estatuto do Desarmamento, a famigerada 10.826, que previa, inclusive, um referendo, na lei previa, e foi feito em 2005. Aí a gente falou que a gente queria o comércio de armas e eles não respeitaram. Mas o que acontece? O sonho é inclusive, revogar total esse Estatuto do Desarmamento. Muito bem, perfeito. A situação aí do PL a nível estadual, a gente sabe aí que o senador Jorginho Melo já é pré-candidato ao governo. Nesse momento, como é que está essa situação? De repente pode coligar com alguns partidos? Você que está vivenciando isso no seu dia a dia. Eu sou presidente do PL em Criciúma, né, inclusive. Concorri à eleição municipal pelo PL já. E tenho uma boa amizade com o senador Jorginho Melo, né? Sou grata a ele que me deu o espaço de ser candidata a prefeita na maior cidade do sul do estado. E, enfim, o PL está aberto, aí o presidente do PL é o Jorginho Melo, ele está conversando com algumas pessoas, vi que ele botou uma foto conversando com o senador Esperidião Amin. Encontrei o senador Esperidião Amin a gente foi recepcionar o presidente no aeroporto de Navegantes e ali tinham poucas pessoas. Estava eu, o Luciano Hang, o nosso candidato a senador Jorge Seife. Quem não conhecer, sugiro conhecer. Foi escolhido diretamente pelo nosso presidente Bolsonaro. Tem a confiança do presidente. E aí eu ainda perguntei pro senador Esperidião Amin, daí vai ser candidato ou vai coligar com o Jorginho? E ele falou, as conversas estão, aquele jeito do Amin, né? Muito pomposo. As conversas estão andando muito bem. Então, creio que
Você acredita nessa coligação? Eu até acredito. Eu confesso, Moro, que eu prefiro que o PL vá sozinho. Porque nós temos o apoio do presidente Bolsonaro. O Jorginho, apesar de muita gente querer falar que ele não tem, o Jorginho tem apoio do presidente Bolsonaro. Então, eu prefiro que o Jorginho fique devendo somente para o presidente Bolsonaro. Porque daqui a pouco ele bota um vice ali do PP e aí, porque foi a coligação. Eu sou defensora de chapa pura, mas eu não sou parâmetro, né? Porque esses caras que são mais antigos da política, eles pensam em ganhar a eleição, certo? Então, o que for decidido pelo Jorginho Melo, eu vou acatar e vou apoiar. Mas eu já falei pra ele, sou defensora de chapa pura, porque eu não gosto de amontoamento de partidos. Porque primeiro que eu não sou partidária, né? Eu sempre falo, partido é tudo a mesma coisa, né? Por que o Bolsonaro... Tu não vê ele defender nenhum partido, né? O meu partido. Porque partido é tudo... É um meio para você, porque você é obrigado a ter um partido. Certo. Mas é a mesma brigaçada em tudo, né? E claro que tem os piores, que são os de esquerda, né? Porque partido de esquerda que defende socialismo e comunismo nem deveria existir. Mas tudo bem, tem louco pra tudo e cada um gosta do que quiser. Tem gente que acredita em Papai... né? Tem gente que acredita em Papai Noel, enfim. Tem gente que acredita que o comunismo pode dar certo. Ele só não consegue falar onde, em qual país que o comunismo deu certo até hoje, né? Mas tudo bem. Então, acho que vai ser feito o que o presidente Jorginho Melo, nosso candidato a governador, decidir. Tá decidido e vamos pro embate aí. Muito bem. Bom, hoje você está aqui em Turvo, né? Além aqui de Turvo, você vai fazer mais alguma agenda na região, porque a semana passada você esteve também em Timbé do Sul, né? Estive em Timbé, passei aqui também em Turvo, rapidamente, naquele dia, fui em Araranguá, e hoje eu vou passar em Araranguá novamente. Tem algumas conversas para fazer. Então essa é a sua agenda, então. Essa é a minha agenda. Muito Vamos bem. ver se o Savinho e o Miri, eles que mandam aí, se eles mandarem mais um lugar, nós vamos também. Fica por conta do milho do Savinho aí. É. De repente você vai dar um rasante aí com o milho aí pelos céus de Turvo. Eles conhecem todo mundo aqui, né? Exatamente. Outro dia eu vim na arrancada de tratores, o Savinho não tava, mas o Miri tava. Daí eu não conseguia nem andar, ô Moro, porque era... Todo mundo ele me apresentava, ele conhecia a cidade inteira. O mais importante é isso, né? É. Com certeza, então. Tô bem acompanhada aqui em Turvo. Muito bem, então. Júlia, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa, também um prazer em conhecê-la, né? Quero desejar boa sorte na sua caminhada rumo à Câmara dos Deputados e eu deixo, então, nesse momento, os microfones da nossa emissora a seu inteiro dispor para as suas considerações finais. Não, quero só agradecer aos meus parceiros aqui que eu já falei, o Miri, o Savinho, a ti, né, por me ceder esse espaço. Acho que é muito importante a gente vir esclarecer algumas coisas, porque o rádio é um meio de comunicação que tem muita entrada, né, nos municípios menores, enfim. Até tenho falado isso para o presidente Bolsonaro, para ele tentar dar entrevistas para as rádios do interior, porque é muito importante. Boa ideia. Porque a gente fica só na internet, né, e tal, mas o rádio ainda é um meio de comunicação que as pessoas ouvem muito. Pelo menos na nossa realidade aqui catarinense, eu vejo isso, né? Exatamente. A internet pode falhar, o WhatsApp pode falhar, mas o rádio não. Isso. Sempre está no ar. Exatamente. E queria pedir às pessoas que colocassem a mão na consciência esse ano, porque é um ano muito importante para a gente, que vai definir os rumos da nossa nação, né? E os rumos das próximas gerações. E deixasse de lado, né, as coisas ruins que falam do nosso presidente, que em 2018 já chamavam ele que ele ia perseguir mulher, que ele ia perseguir negro. Então, assim, todo dia é uma narrativa nova para destruir, né, um presidente honesto. Então, o presidente tem falado muito. Ontem, sábado, lá na Marcha para Jesus, que eu o acompanhei a comitiva presidencial, ele tem usado, em 2018 ele falava, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora ele está usando uma outra passagem bíblica que por falta de conhecimento o meu povo pereceu. E essa responsabilidade a gente tem que chamar para a gente.
e dizer, eu vou esclarecer o meu vizinho, eu vou esclarecer meu parente, de tudo que está acontecendo no país e no mundo, né? Porque tentam culpar o presidente do preço disso, do preço daquilo, as coisas realmente estão difíceis, mas é toda uma conjuntura internacional, econômica e até questão de guerra. Está tendo inflação em países que a gente nunca vê inflação, tipo os Estados Unidos, alguns países da Europa. Então, gente, peço a vocês que se esclareçam e esclareçam as outras pessoas, porque isso não é defender o presidente Bolsonaro, isso é defender a sua família, a nossa nação e o nosso futuro. Obrigada e é uma satisfação estar aqui em Turvo. Muito bem, perfeito então. Um abraço, muito obrigado, bom dia, grande semana. Obrigada.